São muito específicos, como é o caso do Itamaraty, que já tem previsão legal, que é a Marinha que faz a segurança do Itamaraty. No caso do Palácio do Planalto, que é o GSI, a segurança institucional, que são os militares que também fazem a segurança. E no caso do Ministério da Justiça, que é a Força de Segurança Nacional. Então, nesses 3 prédios já são as Forças Armadas, menos do Ministério da Justiça, nesses 2, são as Forças Armadas que já fazem a segurança. Governistas saudaram as retiradas das Forças Armadas. É de bom alvitre a ordem recuperada que a segurança seja garantida pelo aparato policial. E a revogação é a consequência ou é a constatação de que a normalidade voltou e que não há mais necessidade da Força Nacional. A esplanada ontem virou campo de guerra. Grupos com rostos cobertos, armados com paus, pedras, lixeiras, placas de trânsito arrancadas pelo caminho. A polícia usou gás lacrimogênio, gás de pimenta, tiros de borracha. Reparem nesse vídeo, PMs sendo atacados com pedras em frente ao Ministério da Agricultura. Um deles atira com arma de fogo contra os manifestantes, 5 vezes. Logo depois, o PM, que está sem colete, dá 2 tiros. Antes de filmar a ação armada do policial, o repórter fotográfico André Coelho, do jornal o Globo, também foi agredido por um PM, como mostra a reportagem do site do jornal. André disse que chegou a se identificar como jornalista, mas não adiantou. O policial se aproximou, fez um disparo na direção do chão e depois partiu para chutes. As fotos foram feitas por Joedson Alves, da agência F. O comando da Polícia Militar de Brasília identificou os 2 PMs que aparecem nas imagens. Eles foram ouvidos durante a madrugada e estão soltos respondendo ao inquérito. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que agiu conforme a estratégia integrada com o governo federal. Destacou 4.000 homens para essa manifestação. Todo o planejamento foi preparado em comum acordo com todas as forças envolvidas. O que houve, de fato, é que a quantidade de pessoas foi uma quantidade bastante exacerbada e os ânimos estavam extremamente alterados. As pessoas não foram para se manifestar pacificamente, elas foram já pré-determinadas a causar confusão e baderna, como as imagens mostram aí a quantidade de paus e pedras que foram atirados contra a polícia. 45.000 pessoas participaram do protesto, segundo a PM. A CUT disse que foram 200.000 pessoas. 9 foram presas, nenhuma residente na capital. Todas já foram liberadas. Ao cenário de destruição se somaram 46 feridos, pelo menos 2 em estado grave. Uma vítima de um tiro que respira por aparelhos e este jovem que teve parte da mão amputada por causa de um rojão que explodiu antes de ser ativado. A Advocacia Geral da União aguarda a perícia dos ministérios atingidos para saber o tamanho do estrago. O governo pretende cobrar na Justiça o ressarcimento dos prejuízos provocados pelos vândalos. Só o Ministério do Planejamento calcula um prejuízo de mais de R$300 mil. No Ministério da Agricultura, que sofreu um incêndio, o prejuízo chega a R$1 milhão. As centrais sindicais que organizaram e financiaram o ato condenaram as ações de Black Blocs e também a reação da polícia. Em nota, a União Geral dos Trabalhadores, UGT, condenou a violenta repressão contra uma marcha histórica. A força sindical disse que rechaça a infiltração de Black Blocs e que não tem nada a ver com o que chama de baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou hoje um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. No documento, a OAB declara que é preciso analisar as condutas praticadas por Temer, que, segundo a entidade, mergulharam o país numa crise institucional sem precedentes. A chegada à Câmara foi tumultuada. Cerca de 300 advogados acompanharam o presidente da OAB. Nem todos conseguiram chegar até o protocolo. Há menos de 1 ano e 4 meses, lamentavelmente,
fomos nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, fui compelido a apresentar um outro pedido de impeachment da presidente da República, então Dilma Rousseff. Ou seja, em menos de 1 ano e 4 meses, a OAB cumpre o seu papel, apresenta 2 impeachments de 2 presidentes da República, 2 processos de impeachment diametralmente opostos no que diz respeito à questão das ideologias partidárias. A OAB vê na conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista indícios de crime de responsabilidade, mas ressalta que o pedido não se baseia apenas no áudio, mas também nos depoimentos da JBS e nas declarações do presidente Temer, depois que as denúncias vieram a público. O pedido de impeachment aponta que a conduta de Temer é incompatível com o decoro do cargo e identifica também possível exercício de advocacia administrativa, ou seja, usar o cargo para patrocinar interesses privados. A ordem afirma que o encontro com o delator tarde da noite, que entrou pela garagem do Palácio do Jaburu, sem registro na agenda oficial, vai contra o Código de Conduta Ética do Agente Público e diz que esse encontro jamais foi negado por Temer. A OAB classificou como temerária a atitude de uma autoridade tão elevada da República em realizar um encontro com essas características. A OAB também cita um trecho da conversa em que o empresário pede ajuda a Temer para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A ordem considerou grave também outro diálogo em que o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, já afastado, é apontado como homem de confiança de Temer. Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil. No pedido de impeachment, a OAB destaca mais um trecho da mesma conversa. Joesley diz que manipulava a atuação de 2 juízes e que tinha a ajuda de um procurador nos processos contra ele. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. Ou eu consegui dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Por fim, a OAB afirma que, sabendo de fatos graves, ao se omitir de prestar informações, o presidente teria cometido um ato ilegal, ou seja, Temer deveria ter denunciado os crimes que ouviu de Joesley. Este é o ponto central que a Ordem dos Advogados do Brasil leva em consideração, ou seja, a fita, o áudio da conversa. Ele pode até mesmo ter sofrido alguma adaptação ou alguma interferência. Mas o fato do presidente da República, nos seus 2 pronunciamentos e numa entrevista para um jornal de ampla circulação nacional, não ter negado o teor dos diálogos, é que torna estes fatos absolutamente incontroversos. E, portanto, na visão da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos aqui presente crime de responsabilidade do senhor presidente da República. A perícia nas gravações começou hoje. A OAB ressaltou: a validade ou a licitude das gravações não foi avaliada no pedido de impeachment. O Instituto Nacional de Criminalística vai simular teste com os barulhos que aparecem nos áudios, para saber se eles vêm dos próprios equipamentos. O trabalho deve durar 30 dias. A OAB pede a perda de mandato de Temer e que ele fique impossibilitado de concorrer a cargo público por 8 anos. Ao todo, são agora 13 pedidos de impeachment contra Temer protocolados aqui na Câmara. O presidente Rodrigo Maia é quem decide dar prosseguimento ou não a eles. Hoje, ele não veio à Câmara. Um processo de impeachment pode levar meses. O da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, levou 8 meses. O Palácio do Planalto não quis comentar o pedido de impeachment feito pela OAB. No Congresso, deputados e senadores repercutiram a apresentação do pedido de impeachment da OAB. A análise dos pedidos de impeachment vai ser feita neste departamento, a assessoria jurídica da Câmara. Governistas criticaram os pedidos, especialmente o da OAB. Nenhum vai avançar, nenhum. A OAB está olhando pelo retrovisor. Parece-me que ela é um partido político radical. Quanto pior, melhor.
A oposição rebateu. O que a democracia espera e que o país espere é que seja instaurado o processo de impeachment, porque o país sabe que não há nenhuma dúvida de que Michel Temer cometeu crime de responsabilidade, cometeu crime comum e não pode permanecer na presidência da República. O deputado Beto Mansur, do PRB, entende que os pedidos não chegarão ao plenário da casa. Pelos processos que eu já vi, dificilmente haverá a condução para o plenário de um pedido de impeachment. Essa análise deverá ser feita, mas, na minha opinião, o presidente Michel Temer, ele tem o foro especial, que é o judiciário, que é a análise da fita, que foi gravada pelo dono da JBS. Quer dizer, tudo isso deverá ser discutido no seio do judiciário, que eu acho que é o foro especial. O presidente Michel Temer foi às redes sociais para dizer que o governo não está parado, não tocou no assunto impeachment. O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, 7 em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado, expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. E para isso, eu quero agradecer aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício de Oliveira, e aos parlamentares da base aliada pelo empenho nessas votações. Hoje no Senado, oposição e governistas juntos votaram e aprovaram a medida provisória que libera o saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Mas isso está longe de significar que o Congresso voltou ao normal. Veja a situação que nós nos encontramos. O governo precisa contar com a boa vontade da oposição para aprovar até as poucas matérias positivas que tem para serem votadas. Ontem à noite, a Câmara também votou e aprovou 7 medidas provisórias, entre elas a que libera as perícias do INSS. E foi graças à oposição que abandonou o plenário em protesto à convocação das Forças Armadas para atuar na esplanada. Sem eles, governistas seguiram com a sessão, mas hoje oposicionistas já avisavam. Olha, não existe normalidade possível com esse governo. Podem crer que segunda-feira nós vamos estar novamente no plenário combatendo para obstruir todas as medidas desse governo. Já governistas falam que a Câmara precisa ter serenidade e responsabilidade nesse momento. A crise existe, mas a agenda de investigações pertence ao Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados responder com inércia ou omissão é a pior resposta que ela poderia ter dado. Então, votar é aquilo que a sociedade cobra dos deputados. O deputado afastado Rodrigo da Rocha Loures, do PMDB, depositou os R$35 mil que faltavam da mala da propina que ele recebeu da JBS. Os advogados do deputado federal afastado Rodrigo da Rocha Loures depositaram os R$35 mil numa conta na Caixa Econômica Federal. A conta foi aberta pelo STF para guardar em juízo os R$465 mil que Rocha Loures mandou devolver na sede da Polícia Federal em São Paulo na segunda-feira. Hoje, a defesa de Rocha Loures enviou o comprovante e este ofício, confirmando o depósito ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Mas não explicou por que Rocha Loures não entregou logo o dinheiro todo na segunda-feira. Os 500 mil eram a primeira parcela de uma propina que seria paga toda semana ao longo de 20 anos para o presidente Michel Temer e para Rocha Loures, segundo delatores. Em troca, Joesley Batista, um dos donos da JBS, queria uma ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Joesley gravou um encontro com o presidente Michel Temer, em que, segundo os procuradores, verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo da Rocha Loures, a quem chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo, Rodrigo, se for algum assunto desse tipo aí...
Quem levou a mala com os 500 mil para Rodrigo da Rocha Loures, numa pizzaria em São Paulo, foi o executivo da JF, Ricardo Saldi. Ele contou na delação que antes de entregar o dinheiro, fotografou tudo. Então me organizei, comuniquei a vocês, o membro da Polícia Federal, o delegado, chegaram lá, nos organizamos todo e tal, e fomos para a entrega do dinheiro. Era 500 mil, nós fotografamos tudo, e eu pus 500 mil na mala e pus no meu carro mesmo. As notas não foram marcadas pela Polícia Federal. Ou seja, não há como comparar se as que estavam na mala são as mesmas que foram devolvidas. Mas para os investigadores, a prova da corrupção está fechada. Rocha Loures acertou o valor da propina, se encontrou com o Saldi e saiu correndo com a mala. E a Polícia Federal gravou tudo. Botou no porta-malas, táxi. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que Ricardo Saldi mentiu para o Ministério Público. Uma conversa gravada entre o presidente Michel Temer e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, levantou suspeitas sobre um decreto para o setor de portos. Os procuradores acreditam que a empresa Rodrimar, que foi alvo de busca e apreensão na Operação Patmos, pode ter sido beneficiada. O nome da Rodrimar surgiu no meio das investigações feitas a partir da delação da JBS. A empresa é especializada em comércio exterior, atua no setor de portos com base em Santos. Um dos executivos, Ricardo Mesquita, apareceu no café onde o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, se reunia com um executivo da JIF, Ricardo Saldi. Rapaz, você tá parecendo um boizinho, velho. Tudo bom? Tudo bom, cara? Em depoimento, Ricardo Saldi falou sobre o encontro, como mostrou uma reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Jornal Nacional. O Rodrigo pegou e falou, ó, esse é o seu xará, você sabe? Eu falei, tô cansado de saber, nós fomos lá quantas vezes quando nós estávamos fazendo negócio, o Temer sempre ajudou a gente. Não, tá bom, depois eu quero te falar sobre ele. Tudo bem? Tudo bem. Falei, tchau, tchau, tchau. Fui embora, a operação acabou aí. O procurador quis saber mais detalhes e Saldi citou o nome de um sócio da empresa que, segundo ele, seria muito amigo de Michel Temer, Antônio Celso Greco. É só para deixar claro, não foi um encontro fortuito. Ele estava ali para fazer uma reunião com o deputado. Rodrigo, eles são muito amigos. Tá. E o Celso da Rodrimar é muito amigo do Temer há muitos anos. Saldi contou também que, num segundo encontro, Rocha Loures ofereceu Ricardo da Rodrimar para ser o intermediário da propina que a JBS estava oferecendo. Eu até pensei, lembra aquele dia que nos encontramos, que a gente tomou um café, que a gente encontrou com o teu xará? O Ricardo. Essa é uma coisa que ele... Com o Ricardo? Quem sabe ele poderia... Tranquilo. Aí eu não queria ver se eu não faria com ele lá na JBS, talvez não, na escola não. Não, eu gosto muito dele. Vocês trabalham juntos, mas vocês se encontrarem, isso é uma coisa natural. Segundo investigadores, por causa dessa suspeita de que a empresa poderia ser usada para receber dinheiro de propina, a Rodrimar e Rodrigo Rocha Loures podem ser alvo de um novo inquérito. As suspeitas aumentaram porque em um telefonema com Rocha Loures, gravado no dia 4 de maio com autorização judicial, Michel Temer fala sobre um decreto que altera regras para a concessão da exploração de portos. Decreto que foi assinado dias depois e que, em tese, poderia beneficiar a Rodrimar. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente, na conversa, Temer e Rocha Loures falam do artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos, lá para todo mundo, Não, isso equacionou, aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. Depois de falar com o presidente, Rocha Loures ligou para Ricardo da Rodrimar e o informou sobre o andamento da proposta. Foi o que falei com o presidente me deu essa notícia. Isso aí, você é o pai da criança, entendeu? Não, a ideia é que se o governo for tomar uma decisão naquela direção,
Tem que ser valorizado, né? Eu acho que a última oportunidade, viu, Ricardo, de transmitir qual é a realidade da economia, né? Tem que ver. Mas, enfim, falar a verdade sempre. O texto do decreto 8.049 permite que as concessões para exploração de portos sejam prorrogadas por mais 35 anos, até o limite de 70 anos, sem licitação. A Rodrimar tem 2 concessões em Santos. Uma delas foi conseguida depois de 93. Portanto, poderia ser beneficiada parcialmente pelo novo decreto, de acordo com especialistas da área. A Rodrimar já foi citada em outro inquérito sobre Temer, que correu no Supremo Tribunal Federal há alguns anos. Nele, Temer foi investigado por suspeita de participar de um esquema de corrupção que envolvia concessionárias do Porto de Santos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, uma planilha entregue à Polícia Federal registrava o pagamento de R$ 1.200.000 em propinas. Metade seria para uma pessoa identificada como MT. Em maio de 2011, no entanto, quando Temer já era vice-presidente, o ministro Marco Aurélio Mello determinou que ele fosse excluído do inquérito, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, que disse não ter encontrado provas contra ele. A assessoria do presidente Michel Temer declarou que o decreto dos portos passou por um debate amplo antes de ser publicado, como é comum e legítimo numa democracia. Afirmou ainda que os dados referentes ao decreto são públicos e que, por isso, na conversa do presidente com o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, não há o repasse de nenhum conteúdo privilegiado. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures disse que vai se manifestar num momento oportuno. A Rodrimar afirmou que não há qualquer relação de amizade do dono da empresa, Antônio Celso Greco, com o presidente Temer. A empresa não comentou o encontro do diretor Ricardo Mesquita com Rodrigo Rocha Loures, mas negou que tenha sido procurada para uma negociação sobre pagamento de propina. Ricardo Saldi, um dos delatores da empresa JF, entregou ao Ministério Público Federal notas fiscais e contratos que, segundo ele, teriam sido utilizados para dissimular o pagamento de propina a dirigentes do PMDB. O delator disse que entre os documentos estão números de notas fiscais que teriam sido emitidas pelo Instituto Ibope para a JBS. O Ibope declarou que todas as pesquisas foram realizadas e os relatórios emitidos na época da realização. O Instituto também afirmou que as datas dos relatórios e das notas fiscais estão registradas em seus computadores e que qualquer perícia mostrará que isso é verdade. O Ibope declarou ainda que as notas fiscais foram emitidas e estão contabilizadas e registradas no sistema de arrecadação da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura da cidade de São Paulo. Todo esse material, segundo o Instituto, está sendo encaminhado ao Ministério Público para, de acordo com o Ibope, provar que o delator, ao menos nesse caso, mentiu. O juiz Sérgio Moro absolveu a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha na Lava Jato. Cláudia Cruz era acusada de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. O juiz Sérgio Moro afirmou na sentença que não há provas da participação de Cláudia Cruz nos 2 crimes e nos acertos de corrupção praticados pelo marido, o ex-deputado Eduardo Cunha. Na denúncia, os procuradores da Lava Jato afirmaram que ela tinha se beneficiado de parte da propina de 1.300.000 francos suíços recebida por Cunha na compra de um campo de petróleo na África pela Petrobras. Os procuradores afirmam ainda que Cláudia Cruz teria gasto o equivalente a $1 milhão em 7 anos por meio de cartões de crédito internacionais ligados a uma conta dela na Suíça. Sérgio Moro afirmou que Cláudia Cruz deveria ter percebido que o padrão de vida levado por ela e pelos familiares era inconsistente com as fontes de renda e com o cargo ocupado por Cunha. Classificou o comportamento de Cláudia como altamente reprovável e afirmou que ela foi negligente quanto às fontes de renda do marido e com os gastos pessoais e da família. Mas isso, segundo o juiz, não é o suficiente para condená-la. O juiz determinou o confisco definitivo do equivalente a R$651 mil que estavam na conta vinculada aos cartões de crédito usados por Cláudia Cruz. Moro afirmou que o dinheiro é produto de crime. Na mesma sentença, Moro condenou o ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, e o operador João Augusto Henriques. O juiz absolveu Henriques de evasão de divisas por absorção pelo crime de lavagem de dinheiro
e absolveu o empresário português Idalécio Rodrigues de Oliveira por falta de provas. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão. O advogado de Cláudia Cruz declarou que a Justiça reconheceu que ela não lavou dinheiro nem participou de qualquer esquema criminoso. As defesas de João Augusto Rezende Henriques e de Jorge Zelada não quiseram se manifestar. A defesa de Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira afirmou que não esperava outro resultado e que a justiça foi feita. A seguir, quase 90 presos usam um túnel para fugir do presídio em Natal. Os 2 acusados pela morte do cinegrafista Santiago Andrade num protesto no Rio vão a júri popular. Uma operação da Polícia Federal prendeu 2 pessoas em Goiás e em Mato Grosso. Os agentes investigam um suposto esquema de lavagem de dinheiro na construção da ferrovia Norte-Sul. Foram presos Jader Ferreira das Neves, filho de Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec, e o advogado da família, Leandro de Melo Ribeiro. Os policiais levaram Juquinha das Neves e outras 3 pessoas para prestar depoimento. Juquinha das Neves e Jader Ferreira das Neves já foram condenados por formação de quadrilha por causa de desvios na Norte-Sul. Eles recorrem dessa sentença em liberdade. A operação de hoje foi baseada na delação de executivos da Camargo Correia e da Andrade Gutierrez. Juquinha das Neves negou ter cometido qualquer irregularidade. Nós não conseguimos contato com as defesas de Jader Ferreira das Neves e de Leandro de Melo Ribeiro. As sedes estaduais do PT e do PSDB no Paraná foram atacadas de madrugada em Curitiba. Imagens de câmeras de segurança mostram 2 suspeitos jogando coquetéis Molotov contra a sede do PT. Um pegou fogo e outro não chegou a explodir. Os agressores fugiram. Segundo o PT, esse foi o 4º ataque desde março do ano passado. Já o PSDB afirmou que 4 pessoas atacaram a sede do partido e uma testemunha disse que coquetéis Molotov também foram usados. Nos 2 casos, ninguém foi preso. 89 detentos fugiram de madrugada da penitenciária de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Foi a maior fuga em massa da história do Rio Grande do Norte. 9 presos já foram recapturados. Os presos que estavam no pavilhão 1 cavaram um túnel de cerca de 30 metros de extensão até a parte externa da penitenciária. Os policiais militares demoraram a perceber a movimentação. Foi quando começaram a atirar. O secretário de Justiça, que está há menos de um mês no cargo, admite que houve uma série de falhas na segurança da penitenciária, construída para 436 detentos, mas que está superlotada. 4 agentes para tomar conta de 589 internos, que é totalmente, humanamente impossível fazer procedimento com essa quantidade de gente. E vai ser sanado com concurso público que está em andamento aí. Seria necessário ali só no plantão 15 agentes por turno para poder fazer o serviço. Desde a rebelião de 2015, os presos ficam soltos nos pavilhões porque as grades arrancadas não foram repostas. E a obra mais recente acabou ajudando na fuga. Desde que o muro foi construído aqui na Penitenciária Estadual de Parnamirim, as guaritas não foram reposicionadas, de forma que a maioria dos presos que fugiu nesta madrugada ganhou o matagal sem sequer ser percebida pela polícia. Essa é a segunda fuga este ano em Parnamirim. Em janeiro, 14 presos fugiram também do pavilhão 1 por um túnel. Ainda em janeiro, houve uma rebelião e uma fuga em massa da penitenciária de Alcaçuz, a cerca de 30 quilômetros de Parnamirim. Depois disso, a penitenciária recebeu agentes da Força Nacional e da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. Sobre a falta de reposição das guaritas em Parnamirim, a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte declarou que ainda não há previsão para a obra por falta de recursos. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar a ação da Polícia Militar do Pará, em que 10 pessoas morreram ontem no sul do estado. As famílias das vítimas afirmam que houve uma chacina. Peritos do Instituto Médico Legal informaram que em pelo menos 3 corpos havia perfurações a bala na cabeça e nas costas. Hoje, um grupo de promotores de justiça ouviu relatos de parentes das vítimas. Eles atiraram na minha cunhada pelas costas. Então,
Eles já foram com o intuito de matar. Como que teve esse tiroteio, sendo que nenhum dos policiais foram feridos nem baleados? Como é que 10 pessoas morreram? A Secretaria de Segurança do Pará afirma que os policiais revidaram ao ataque dos poceiros e que vai investigar se houve abuso. As 10 mortes ocorreram durante uma operação na fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, sul do Pará. Segundo o governo, os policiais foram até lá para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de 2 tentativas de homicídio e da morte de um vigilante da fazenda. A fazenda Santa Lúcia é do tamanho de 5.000 campos de futebol. Por 3 vezes o dono conseguiu na justiça a reintegração de posse após invasões. O INCRA informou que tentou negociar a compra da fazenda Santa Lúcia para fins de reforma agrária, mas não houve acordo. Neste vídeo, gravado por um funcionário da fazenda este ano, um dos poceiros é visto com uma arma dentro da propriedade rural. O Ministério Público mortes. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça foi a Pau d'Arco para acompanhar a perícia na fazenda. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu o afastamento dos policiais envolvidos na operação. Se assim comprovar responsabilidade dos policiais civis e militares, eles demonstram que não estão preparados para exercer a função que estão exercendo. A Secretaria de Segurança Pública do Pará declarou que ainda vai decidir se afasta ou não os policiais envolvidos na operação. O Supremo Tribunal Federal determinou que os 2 acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, vão a júri popular. O crime foi em 2014, durante um protesto no Rio. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele negou o habeas corpus impetrado pela defesa de Caio da Silva Souza e Fábio Raposo Barbosa. Os advogados querem a suspensão do julgamento no tribunal do júri, alegando que há outros recursos a serem apreciados antes. Ele julgou sozinho. A praxe do Supremo Tribunal é apreciar a liminar, mas não. Ele resolveu, a gente respeita a decisão, mas vamos recorrer dela. Agora, Caio e Fábio devem ir a júri popular, como o Superior Tribunal de Justiça havia determinado. O que a gente quer mesmo é que esse julgamento seja logo marcado para que esses assassinos voltem, para a cadeia ou que terminem de cumprir agora uma pena, definida o quanto antes. As imagens de Santiago Andrade atingido por um rojão na cabeça durante manifestação no centro do Rio correram o mundo. Era 6 de fevereiro de 2014 e o ato era um protesto contra o aumento das passagens de ônibus. 4 dias depois, Santiago morreu. As investigações concluíram que Fábio recebeu o rojão de Caio, acendeu e disparou. Presos alguns dias depois da morte, eles são acusados de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e qualificado pelo uso de artefato explosivo. Passaram mais de 1 ano na cadeia e hoje estão soltos, mas usando tornozeleiras eletrônicas. Esta é a praça onde o cinegrafista Santiago Andrade veio buscar notícia e encontrou a morte. É uma praça movimentada, pedestres indo e vindo o dia inteiro. Mas para uma pessoa, desde o dia 6 de fevereiro de 2014, essa praça não existe mais. Eu não consegui mais pisar naquela praça. E imaginar a dor que ele sentiu naquele momento é algo que, para mim como filha, é muito doloroso. Eu não consigo estar ali e pensar que meu pai foi assassinado ali naquela praça. A seguir, autoridades britânicas prendem mais 2 suspeitos do atentado em Manchester. O presidente americano faz críticas a integrantes da Aliança Militar do Ocidente. O presidente americano Donald Trump participou hoje da reunião dos líderes da Aliança Militar do Ocidente em Bruxelas, na Bélgica. Foi um aperto de mãos, mas pode chamar de queda de braço. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da França, Emmanuel Macron, apertaram mesmo. Trump tentou largar, mas Macron continuou segurando a mão dele. Quando essa troca de carinho finalmente acabou, a mão de Trump estava com a marca do aperto. O americano tem fama de ser firme na hora do cumprimento. Macron não era o favorito de Trump na eleição na França e, pelo visto, quis mostrar a força dele. Depois, quando os líderes de todos os países da OTAN se reuniram, Trump não quis ficar atrás. Puxou de lado o primeiro-ministro de Montenegro, passou na frente e alinhou o paletó. O tempo todo, os líderes da Aliança Militar do Ocidente trocaram alfinetadas. Ao lado de um pedaço do Muro de Berlim,
A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse: "Não é a construção de muros que vai trazer o nosso sucesso." Foi um recado para Trump e a ideia dele de construir um muro entre os Estados Unidos e México. O presidente americano defendeu que os países membros contribuam com mais dinheiro para a aliança. Trump disse: 23 dos 28 países da OTAN não estão pagando o que deveriam. Um desses países é a Alemanha de Merkel. Donald Trump teve que administrar uma crise com outro aliado. O governo britânico está irritado porque agentes do governo americano vazaram para a imprensa informações sobre o atentado terrorista na saída de um show na Inglaterra. Trump pediu ao Departamento de Justiça que abra uma investigação para descobrir de quem partiu o vazamento. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que informações de inteligência compartilhadas entre governos precisam ser protegidas. Esse mal-estar entre os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos levou a polícia de Manchester a anunciar que deixaria de compartilhar detalhes da investigação do atentado com os americanos, mas depois voltou atrás. A troca de informações sigilosas entre países pressupõe confiança. O segundo vazamento em 2 dias foram impedidas só nos últimos 2 meses e que o serviço de inteligência está lidando com um número sem precedentes de ameaças. Tanto que o alerta terrorista foi mantido em crítico, o nível mais alto. Nas estações de trem de todo o país, a segurança foi reforçada com oficiais armados dentro dos vagões, uma medida inédita. Em Manchester, os investigadores estão convencidos de que o homem-bomba Salman Abedi não agiu sozinho. Tentam descobrir agora se ele fazia parte de uma célula terrorista do Estado Islâmico no Reino Unido. 8 pessoas permanecem detidas por suspeita de participação no atentado. Enquanto isso, no hospital infantil da cidade, essas meninas tentam superar o trauma ao lado dos pais, dos bichinhos de pelúcia e da rainha da Inglaterra. A visita real ouviu os relatos dos sobreviventes e ofereceu palavras de conforto. Vamos agora para a previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho, que está em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. Aquela frente fria que você se referia ontem, chegou? Chegou, Heraldo, boa noite para você, para Renata e para todos. Chegou sim, amanhã ela leva mais água para o sul do país. Tem previsão de temporais com raios, ventos e granizo em quase todo o Rio Grande do Sul, viu? E também pode chover nas outras áreas, uma chuva menos intensa aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, pegando parte do Paraná. Porto Alegre, com chuva e com temperatura baixa, 24 apenas de máxima. Em Curitiba e em Florianópolis, a chuva deve começar no período da tarde. A responsabilidade por essa chuva é também dos ventos quentes que vêm da Amazônia e tem a frente, como a gente falou, frente que ainda vai dar o que falar, viu? Já que ela deve provocar mais chuva aí no final de semana na região. Lá no Nordeste, a chuva continua aqui na faixa leste da região Nordeste por causa dessa chuva teimosa. Este já é considerado o maio mais chuvoso em 8 anos lá em Maceió. Amanhã, a capital alagoana vai ficar debaixo d'água de novo. Mesma previsão para Recife, máxima de 28 lá em Maceió. Tempo seco entre Amapá e parte de Roraima, Tocantins, entre o sul do Maranhão, aqui chegando no interior da Bahia, também em grande parte da região centro-oeste e em toda a região sudeste, onde em alguns pontos pode ter nevoeiro de novo. Hoje à tarde, a travessia da Balsa, no litoral norte aqui de São Paulo, ficou interrompida por mais de 2 horas por causa do chamado nevoeiro marítimo, que aparece quando a temperatura da superfície da água está bem mais fria que a temperatura do ar. Com isso, o ar se condensa, formando esse nevoeiro que demora aí para se dissipar. São Paulo, Rio e Belo Horizonte podem amanhecer embaçadas amanhã, máxima de 27 graus aqui em São Paulo, 25 em BH e 31 no Rio de Janeiro. Vitória, Boa Vista e Cuiabá, também como aqui em São Paulo e no Rio, vão ter uma sexta-feira seca, porém nessas capitais não tem névoa nem nevoeiro. Obrigado pelas suas informações, Maju. Até mais, Heraldo. Representantes da Prefeitura de São Paulo e do Ministério Público se reuniram hoje para discutir ações na região conhecida como Cracolândia.
Mas o problema de como tratar os dependentes químicos ainda está longe do fim. O prédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania amanheceu ocupado por integrantes de movimentos sociais. Eles são contrários à ação da Prefeitura e do Governo do Estado na Cracolândia. Foi a então secretária de Direitos Humanos que permitiu a ocupação do prédio. Pouco depois, ela pediu demissão do cargo ontem à noite. Não concordo com a ação que foi feita no domingo. Foi desastrosa a ação do domingo. Nós não temos como partilhar disso, sendo quem somos Secretaria de Direitos Humanos. Hoje, o secretário interino explicou que a ação policial de domingo obrigou o município a antecipar medidas. O nosso trabalho agora é agilizar, né? Aquilo que poderia ter sido feito um pouco mais devagar, né? Terá que ser feito com mais rapidez. 4 dias depois da operação policial, o que a gente vê, por enquanto, na prática, é que a Cracolândia mudou de lugar. Ela saiu ali da frente, 2 quadras para frente ali, onde estão aqueles carros parados à direita, onde eles ficavam mais concentrados. E se mudou para cá, olha, para a Praça Princesa Isabel, que era um lugar que eles já usavam, mas agora estão todos usando essa praça como abrigo. Detalhe, isso fica a 300 metros de distância do ponto original. A gente vê também alguns imóveis que tiveram suas entradas emparedadas pela prefeitura, como a deste hotel, e também em outros tipos de comércio, de negócios que existiam aqui na região da Cracolândia. Olha só, aqui funcionava uma mercearia, foi fechada. Mas repare que o trabalho aqui ficou pela metade, porque a Justiça suspendeu numa liminar esse tipo de interdição e também qualquer tipo de demolição de imóveis aqui na região e ainda proibiu a remoção de comerciantes e de moradores até que todos sejam cadastrados pela Prefeitura e encaminhados aos serviços de assistência social. Paulo contou que ainda não foi cadastrado. Se colocar um selo na porta e perguntar o nome do cadastro, eu não sei, isso aí não é cadastro para mim. Ontem, a Prefeitura de São Paulo pediu à Justiça para internar dependentes químicos compulsoriamente, ou seja, contra a vontade deles. O Ministério Público reagiu. O pedido é genérico, né? O pedido não é individual para cada pessoa. E nos parece que contraria completamente o projeto apresentado, né? Que diz que a abordagem tem que ser contínua, de caráter não impositivo. A Prefeitura rebateu. O pedido é cirúrgico para que a Prefeitura tenha como última alternativa a possibilidade de buscar aquelas pessoas que vagam pelas ruas para que sejam entrevistadas. A portas fechadas, o prefeito discutiu correções no projeto com o Ministério Público. Nós definimos hoje nesta reunião que vamos formar 2 grupos de trabalho para avaliações diárias. Com isso, dar mais agilidade aos processos, analisando situações que mereçam correção ou avaliação de imediato. Vamos agora falar de Fórmula 1. Na briga pela liderança do Mundial, o tricampeão Lewis Hamilton vai tentar, nesse fim de semana, em Mônaco, igualar uma das marcas do ídolo dele, o brasileiro Ayrton Senna. O Grande Prêmio de Mônaco tem uma importância extra para Lewis Hamilton. Fã de Ayrton Senna, ou Ayrton, como ele diz, o inglês sempre acha um jeito de falar tricampeão mundial nas entrevistas. Senna era o rei de Mônaco, piloto que mais venceu aqui, 6 vezes. A admiração é tanta que Lewis Hamilton confessou. Já há muitos anos, antes de um fim de semana de Grande Prêmio de Mônaco, ele fica assistindo de novo os vídeos de Ayrton Senna correndo por essas ruas e sonhando em trilhar o mesmo caminho. No sábado, Hamilton terá a chance de se igualar a Senna em número de poles na carreira. O brasileiro largou na frente 65 vezes. Se conseguir isso, só ficará atrás de Michael Schumacher, que tem 68 poles. Pergunto o que é mais importante para ele, se igualar a Senna ou a Schumacher. Ele não hesita. Senna, sempre Senna. Hoje, Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre e apenas 8º no segundo, por um erro nos ajustes do carro. Mas a pole histórica continua sendo totalmente possível. Hamilton só largou na frente uma vez em Mônaco. Seria um feito e tanto, justamente nas ruas
onde o ídolo se consagrou. A seguir, novas imagens fascinantes do maior planeta do Sistema Solar. Fórmula 1 2017. Oferecimento TIM. Venha para maior. Cientistas da Agência Espacial Americana anunciaram novas descobertas sobre Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Esse é o polo sul de Júpiter, e cada redemoinho desses é um ciclone com mais de 1.000 quilômetros de largura. A sonda Juno da Agência Espacial Americana chegou a Júpiter no ano passado, mas só agora foram divulgadas as primeiras análises dos dados coletados pela NASA. Os cientistas acreditam que Júpiter possa guardar informações preciosas sobre a origem do Sistema Solar. É a primeira vez que estamos olhando para dentro de Júpiter, e o que estamos vendo é muito diferente do que tínhamos previsto, disse Scott Bolton, cientista-chefe da missão. Nas camadas mais altas da atmosfera de Júpiter, a temperatura é muito baixa. Então, nas tempestades de lá, não tem chuva como aqui na Terra. Segundo as pesquisas divulgadas hoje, tem neve, tanto de água congelada, como muito provavelmente de amônia também. Os pontos brancos nessa foto são imensas nuvens que teriam sido formadas por água e amônia. Debaixo delas, a parte sólida de Júpiter é maior do que se estimava. O movimento caótico das tempestades também surpreendeu os pesquisadores, assim como a força do campo magnético, 10 vezes maior que o da Terra. Sendo um dos 5 planetas visíveis a olho nu, Júpiter é conhecido da humanidade há milênios. Mas nunca vimos o deus dos deuses romanos assim tão de perto. Para rever as reportagens do Jornal Nacional, basta ir ao Globoplay. Boa noite. O Jornal da Globo começa logo depois de Vá de Retro. Boa noite, até amanhã. São muito específicos, como é o caso do Itamaraty, que já tem previsão legal, que é a Marinha que faz a segurança do Itamaraty. No caso do Palácio do Planalto, que é o GSI, a segurança institucional, que são os militares que também fazem a segurança. E no caso do Ministério da Justiça, que é a Força de Segurança Nacional. Então, nesses 3 prédios já são as Forças Armadas, menos do Ministério da Justiça, nesses 2, são as Forças Armadas que já fazem a segurança. Governistas saudaram as retiradas das Forças Armadas. É de bom alvitre a ordem recuperada que a segurança seja garantida pelo aparato policial. E a revogação é a consequência ou é a constatação de que a normalidade voltou e que não há mais necessidade da Força Nacional. A esplanada ontem virou campo de guerra. Grupos com rostos cobertos, armados com paus, pedras, lixeiras, placas de trânsito arrancadas pelo caminho. A polícia usou gás lacrimogênio, gás de pimenta, tiros de borracha. Reparem nesse vídeo, PMs sendo atacados com pedras em frente ao Ministério da Agricultura. Um deles atira com arma de fogo contra os manifestantes, 5 vezes. Logo depois, o PM, que está sem colete, dá 2 tiros. Antes de filmar a ação armada do policial, o repórter fotográfico André Coelho, do jornal o Globo, também foi agredido por um PM, como mostra a reportagem do site do jornal. André disse que chegou a se identificar como jornalista, mas não adiantou. O policial se aproximou, fez um disparo na direção do chão e depois partiu para chutes. As fotos foram feitas por Joedson Alves, da Agência F. O comando da Polícia Militar de Brasília identificou os 2 PMs que aparecem nas imagens. Eles foram ouvidos durante a madrugada e estão soltos respondendo ao inquérito. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que agiu conforme a estratégia integrada com o governo federal. Destacou 4.000 homens para essa manifestação. Todo o planejamento foi preparado em comum acordo com todas as forças envolvidas.
O que houve, de fato, é que a quantidade de pessoas foi uma quantidade bastante exacerbada e os ânimos estavam extremamente alterados. As pessoas não foram para se manifestar pacificamente, elas foram já pré-determinadas a causar confusão e baderna, como as imagens mostram aí a quantidade de paus e pedras que foram atiradas contra a polícia. 45 mil pessoas participaram do protesto, segundo a PM. A CUT disse que foram 200 mil pessoas. 9 foram presas, nenhuma residente na capital. Todas já foram liberadas. Ao cenário de destruição se somaram 46 feridos, pelo menos 2 em estado grave. Uma vítima de um tiro que respira por aparelhos e este jovem que teve parte da mão amputada por causa de um rojão que explodiu antes de ser ativado. A Advocacia Geral da União aguarda a perícia dos ministérios atingidos para saber o tamanho do estrago. O governo pretende cobrar na Justiça o ressarcimento dos prejuízos provocados pelos vândalos. Só o Ministério do Planejamento calcula um prejuízo de mais de R$300 mil. No Ministério da Agricultura, que sofreu um incêndio, o prejuízo chega a R$1 milhão. As centrais sindicais que organizaram e financiaram o ato condenaram as ações de Black Blocs e também a reação da polícia. Em nota, a União Geral dos Trabalhadores, UGT, condenou a violenta repressão contra uma marcha histórica. A força sindical disse que rechaça a infiltração de Black Blocs e que não tem nada a ver com o que chama de baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou hoje um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. No documento, a OAB declara que é preciso analisar as condutas praticadas por Temer, que, segundo a entidade, mergulharam o país numa crise institucional